Tá proibido e proibida de tomar café ou almoçar na casa de alguém que foi contra o presidente e contra essa obra. Tarachúria Maia. Vem comigo, senhores. Eu tô vendo a irmã me olhando assustada. Está proibido de tomar café, comer pãozinho ou churrasco com rebeliado que saiu daqui, com crítico que saiu daqui. Rebeliado é maldito. Olá pessoal, eu quero falar então um pouco sobre esse vídeo que está circulando. Já vi que parece que viralizando. Pela manhã, quando acordei, eu já tinha visto ele, e agora à tarde falei, vou fazer alguma coisa falando a respeito disso. E com as correrias que eu tive que fazer hoje pela manhã de trabalho, eu acabei deixando passar esse primeiro momento. Mas agora à tarde eu estava dando uma olhada na internet e vi que o pastor Caio Fábio publicou. Falei, muito legal. E daí eu falei assim, preciso também pegar e pontuar o que eu acho, toda essa história, né? Pelo que vocês percebem ali nesse vídeo que está acontecendo, não dá para entrar em muitos detalhes, porque se entrar em muitos detalhes, o vídeo fica muito extenso. Mas você vê, pelo que a gente percebe, que talvez, eu não sei bem qual é o contexto, mas pelo que eu entendi ali, é que a irmã está braba com alguém que talvez tenha sido disciplinada dentro da igreja. Uma situação que algumas igrejas adotam, né, que é a disciplina de membros por algumas coisas, ou talvez seja só fofoca, não sei bem, porque ela diz, estão falando mal do presidente, me parece que é o presidente da confederação, o presidente da igreja, o presidente, né, de alguém que esteja ali dentro do âmbito evangélico deles. Também não sei a igreja, não sei se, me parece que pelos usos e costumes seja uma Assembleia de Deus ou alguma parecida com a Assembleia, né? Mas o fato é que o vídeo não deixa de ser, como diz o pastor Caio Fábio, horroroso, né? Você vê uma senhora já, que certamente é uma senhora respeitada dentro da igreja evangélica que ela frequenta, porque é uma igreja, talvez um culto de domingo, talvez numa conferência, alguma coisa grande, porque a igreja está bastante cheia, você vê que tem muitos membros ali, e ali ela aproveita do altar para destilar todo o seu veneno, todo o seu ódio, que aquilo ali está visível, é claro, dentro dela. E o que a gente tem visto de pessoas que se aproveitam do altar para falar as coisas para as pessoas, para mandarem indiretas para as pessoas, não está escrito, né? Mas o que me choca é que ainda tem pessoas, membros, pessoas que ainda ficam ali, sentados, frequentando esse tipo de lugar, dando audiência para esse tipo de pessoa. Se você vai na igreja, você vai para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para falar ao teu coração. Tudo que sai disso não vem de Deus. Igrejas que hoje estão dando o altar, que ficam ali perdendo tempo com politicagem. Agora, o assunto é que a gente está tolerando coisas demais dentro da igreja, né? Tolerando esse tipo de coisa. Eu não sei qual é a situação, como eu falei, mas se há uma situação de algum membro que foi expulso da igreja por algum motivo, ou mesmo de algum crente fofoqueiro demais, que tem também, né? Com certeza é uma situação de você chamar essas pessoas e conversar com essas pessoas em particular, e isso cabe exclusivamente ao pastor, no caso, né? Mas não usar o altar para falar esse tipo de coisa, muito menos para proibir, né? A gente vê a mulher com toda aquela sua, eu proíbo, né? Vocês estão proibidos, como se realmente ela tivesse autoridade, como se estivesse falando com um filho dela, né? Vocês estão proibidos de fazerem isso, de fazerem aquilo. Gente, já passou da hora. Vocês têm que votar em fulano, vocês têm que votar em ciclano. Se vocês não fizerem isso, vocês não são crentes, vocês não são cristãos. E a gente está deixando as pessoas colocarem um fardo sobre os ombros da gente, que não é nosso, que não é um fardo, que não é cristão. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Se você não se sente bem nesse tipo de ambiente, já passou da hora de você sair dessa igreja. Essa igreja que está dando o altar para político, essa igreja que age com esse comportamento como se você fosse propriedade deles e como se você tivesse que fazer o que eles querem. Uma coisa é Bíblia, outra coisa é a vontade humana. E você vê claramente ali, né?
que a pessoa esbraveja todo o seu lado humano, né? Até porque se a gente for realmente pesquisar e buscar mais a fundo a questão bíblica, como eu falei, o vídeo vai dar muito tempo, né? Se você vê uma pessoa caída, realmente você não deve meter o pé no pescoço dela e acabar de matar, né? Isso é fato. Se a pessoa tá ali numa tristeza profunda, que ela acabou de ser, por algum motivo, saiu da igreja, acabou de ser tirada da igreja, né? Não cabe a você julgar, não cabe a você realmente ter o comportamento que a irmã ali tá falando, o comportamento que Jesus ensina, um comportamento de misericórdia, né? Mas isso é outro assunto. Então tá na hora dos cristãos começarem a acordar. Na verdade, já passou da hora, já passou da hora. Paulo fala sobre isso. Paulo fala que nós já deveríamos ser mestres. Enquanto isso, nós continuamos. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos de igreja, tem gente que tem e ainda continua no leitinho. A pessoa não entende o que está acontecendo. O fato que a pessoa que você mais deve mostrar compromisso dentro de uma igreja é realmente com Deus e com a palavra. Se você percebe em algumas igrejas esse tipo de comportamento que eu falei, cabe a você se autoanalisar. Será que eu estou no lugar certo? Será que esse lugar realmente está falando a palavra de Deus e essas pessoas estão fazendo a vontade de Deus? Se questione, não é pecado não, meu irmão. Se questione, argumente com você mesmo, busque em Deus resposta para as suas dúvidas e não deixe mais ser enganado por esse tipo de gente, por esse tipo de pregação, por pessoas que estão usando da igreja para fazerem a vontade delas, para terem cargos. Meu irmão, se você tem visto esse tipo de coisas dentro da igreja, se questione se não é hora, de repente, de você buscar uma outra igreja para você congregar. É preciso você se autoanalisar, buscar em Deus respostas, começar a se questionar. Não é pecado, não. Não é rebelião, como a irmã tá falando, sabe? Às vezes a gente precisa ter sabedoria espiritual e saber que aquele ambiente ali, bem, não é um ambiente tão saudável, sabe? Por isso a gente vê, às vezes, tantos cristãos crescendo, cada dia mais o índice de pessoas com saúde mental debilitada dentro das igrejas. Por isso a gente tem visto tantos suicídios dentro das igrejas como nunca antes visto. A gente vê pastores compartilhando esse tipo de pensamento, falando esse tipo de coisas que prejudicam tanto outras vidas e as pessoas estão ali. Essa ainda falou no altar, falou no púlpito, sabe? Então se tornou viral, vai se tornar viral esse vídeo dela. Então você pensa assim, puxa, eu preciso isso tá acontecendo. Ela ainda veio a público, essa mulher, mas muitas pessoas, muitas congregações não fazem isso em público. Estão fazendo isso dentro das igrejas, dentro dos bloquinhos, dentro das turminhas delas, e as pessoas estão acabando com a saúde mental, as pessoas estão sendo rejeitadas, as pessoas estão passando por situações muito difíceis dentro das igrejas. Se essa é a tua vida, se essa você se encontra e vê hoje como a sua situação, meu irmão, você não precisa continuar nesse lugar, você não precisa continuar nessa igreja. Existem tantas outras igrejas, existem tantos outros lugares. Blinde a sua emoção, blinde a sua saúde mental. Isso é espiritualidade, cristianismo é uma coisa que você tem como princípio maior, você e Deus. Aquilo que você fala para Deus, aquilo que você sente que Deus fala com você, a sua relação íntima é você e Deus. Não deixe que ninguém seja intermediário disso, que ninguém fale o que você deve fazer, que você fique ali à mercê da opinião, escutando todo mundo, um monte de pessoas, e você se sentindo perdida, e você se sentindo sem saber o que fazer, e você deixando as pessoas minarem a tua saúde mental, sabe? Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês realmente pensarem nisso, tá? Um grande abraço.